energia e desenvolvimento. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o professor Maurício Tolmasquim. Ele é presidente da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Beto. Professor, vamos falar um pouco da participação das diferentes matrizes aí de energia, né? Em termos de participação relativa, o petróleo e o gás natural deram um maior salto no Brasil, de 6,4% em 1940 para 47,9% em 2010. A eletricidade hidráulica também deu grande salto, de 1,5% em 1940 para 14% em 2010. Os produtos de cana saltaram de 2,4% para 17,8%, você já tinha até mencionado. O carvão mineral se manteve praticamente estável em todo esse período. Foi boa a construção desse perfil de oferta de energia para o país? Foi muito bom, né? Nós, como eu estava dizendo no bloco anterior, houve uma modernização da nossa matriz, né? Nós saímos da lenha, né, para petróleo, etanol e eletricidade. E eletricidade à base de fontes renováveis, principalmente da hidroelétrica, agora com crescimento de outras formas de geração, né, principalmente a eólica que está entrando, o bagaço da cana está sendo cada vez mais utilizado para gerar energia elétrica. Aliás, a cana é uma planta fantástica, né? A cana, um terço do poder calorífico dela está no suco, que a gente produz o açúcar, ou pode produzir o etanol. Um terço está no colmo lá, que você pode gerar calor para o processo de destilação e gerar energia elétrica. E um terço está lá nas pontas e palhas, que às vezes fica no solo. A gente antigamente só aproveitava um terço, que era esse do suco, para produzir o açúcar e o etanol. Os outros 2 terços a gente jogava fora, desperdiçava. O que nós estamos no Brasil fazendo agora? Com essas leilões que compra a energia elétrica gerada pelo bagaço, nós estamos aproveitando mais um terço que estava jogando fora. E tem um terço que vai começar no futuro a ser aproveitado com a questão da mecanização do campo. Porque essa ponta e palha que fica no campo, ela é queimada quando você tem a colheita manual. Ela não fica no campo, ela é queimada. Com a mecanização, ela passa a ficar no campo e aí você pode colher uma parte tem que ficar mesmo para poder adubar melhor lá o canavial, mas uma parte pode ser recolhida e gerar mais energia elétrica. Então a gente tem aí na biomassa algo interessante. E uma coisa interessante, Beto, é o seguinte: a complementaridade entre a hidroeletricidade, a eólica e a biomassa. Vou te explicar. A hidrelétrica, entre maio e novembro, na região sudeste e centro-oeste, é o período de pouca chuva, é o período seco. E os reservatórios abaixam, e normalmente você teria que ligar mais termoelétricas. O que acontece? Os ventos na região nordeste, principalmente, sopram mais forte nesse período de maio a novembro, quando os reservatórios estão mais baixos. E a safra de cana em São Paulo se dá entre maio e novembro. É espetacular. Eu sempre fico assim, maravilhado, né? Deus é brasileiro. Mas não tem, olha, eu não tenho dúvida nenhuma que é brasileiro, porque às vezes eu acho que eu sou meio ufanista, mas olha que beleza, pois tem 3 fontes naturais que se complementam entre si, né? Então, quando uma não tem, a outra está mais forte e vice-versa. Então, é claro que a gente tem uma questão de administrar isso, né? Mas é algo muito importante que o Brasil tem que outros países não têm, né? Professor, sempre houve assim, um certo receio com relação à energia nuclear, principalmente depois de Chernobyl, na Rússia, depois agora no Japão. Então há sempre um pé atrás com a energia nuclear. Outros países não têm muita opção, entram para valer na energia nuclear. No Brasil é muito tímida. Nós estamos com apenas 1,8% da matriz elétrica nacional e 2.000 megawatts de potência instalada. Quer dizer, o que é que o Brasil pensa com relação à energia nuclear? Olha, a energia nuclear ainda é hoje no Brasil cara em relação a outras alternativas, tá? Então a gente tem outras alternativas. Agora eu diria que a gente não pode abrir mão de dominar essa tecnologia.
Por quê? Porque a hidrelétrica, que a gente ainda tem, usou 1/3 do potencial, 2/3 não foram explorados, a gente provavelmente não vai usar todos esses 2/3. Por quê? Porque tem restrições ambientais, tem áreas que não se deve construir mesmo, que a gente deve deixar de lado, porque vai ter impacto sobre uma comunidade indígena, então não deverá ser construída. A gente vai construir. Não é o caso do Belo Monte, não. Não, essa tá longe, não tem impacto. Mas tem algumas que tem. E aí a gente não deverá construir. Está entendendo? Então, nesse caso, o que acontece? Vai chegar um momento que a gente não vai ter, que as hidrelétricas não vão ser suficientes. A eólica, a gente tem um grande potencial, mas ela é uma fonte pequena, né? É uma fonte sazonal, depende quer dizer, você ter vento, então você sempre tem que ter térmicas sendo acionada, né? Então é uma fonte boa, mas complementar. E a biomassa hídrica solar, interessante no futuro, hoje ainda está muito caro, mas no futuro pode baixar o preço. Mas a gente tem que pensar que talvez a mais longo prazo a nuclear a gente possa precisar. Então a gente tem que estrategicamente estar acompanhando essa tecnologia, né? O Brasil tem a terceira, tem uma das maiores, não é a terceira, mas tem uma das maiores reservas de urânio, acho que é a 6ª reserva de urânio do mundo. Só tem 3 países no mundo que têm urânio e dominam a tecnologia de enriquecimento, que é os Estados Unidos, Rússia e Brasil. Futuramente o Irã também. Mas ele não tem Irã, não tem urânio. O enriquecimento não tem. Não, ele tem enriquecimento, está lutando para ter enriquecimento, mas não tem urânio. Não tem urânio. Nós temos urânio. Tem outros países que também têm enriquecimento. Nós temos urânio e enriquecimento. Agora surge aí uma questão. Você quer concluir? Não, só para concluir. Agora, tem toda a questão da segurança, não sei se era isso que você ia colocar, mas tem a questão de segurança. Essa questão de Chernobyl, ela abalou todo mundo, é claro. É claro que a situação lá no Japão é diferente da situação aqui. Nós não temos terremotos aqui, a tecnologia lá, o Boiling Water Reactor, é diferente daqui, que é Pressurized Water Reactor, que é uma tecnologia mais segura. Então, a gente deve olhar, são questões diferentes. Mas mesmo assim, o mundo todo deu uma paradinha para dar uma olhada. Como nós temos outras opções, nós também estamos fazendo a coisa mais devagar, né? Estamos já concluindo o Angra 3 e estamos aguardando um pouco para analisar a continuidade. Então, eu digo o seguinte, a nuclear tem que ser vista como uma questão de domínio tecnológico. A gente tem uma capacidade que a gente não deve perder. E o que acontece? É que o que estava acontecendo antes da gente até decidir continuar com o Angra 3? O pessoal da universidade já estava querendo, os alunos, ninguém queria mais ir para nuclear, as pessoas estavam saindo, e a geração que tinha sido formada na Acordo do Brasil e Alemanha, já está o pessoal ficando mais velhinho, já está querendo se aposentar. Então, se a gente não abrisse o olho, o que acontece? Todo um esforço que foi feito para ter uma tecnologia, dominar, o Brasil, crítica. Massa crítica, a gente ia perder. Então, eu acho que ter alguma atividade é bom do ponto de vista da gente manter uma massa crítica. Agora, durante algum tempo, a participação do nuclear será ainda marginal, será pequena, não vai crescer. Tem um outro aspecto, doutor Tomaschini, que é o seguinte, ao lado de massa crítica e de ter várias opções, é que chama muita atenção o aumento registrado na produção do urânio no Brasil. Saltou de 13 toneladas em 2000 para 406,1 em 2009. Quer dizer, parece, né, até uma aparente contradição, né, o incremento na produção do urânio e a não, digamos, no mesmo ritmo da atividade da usina nuclear. Beto, hoje, apesar de a gente só ter 2 usinas nucleares, estamos construindo a terceira, nós ainda, e temos a 6ª reserva de urânio do mundo, nós importamos ainda urânio enriquecido. Então, tem um desafio aí, tá? Que a gente, pelo menos, passar, produzir o urânio e mais, enriquecer esse urânio em quantidade suficiente. São outros 500. Para abastecer, pelo menos, as usinas que nós temos, né? No país, no sentido de que temos toda a condição para isso. Isso eu acho que é algo que a gente vai atingir, né? Mas que ainda tem que ser perseguido, né? Professor, eu gostaria de voltar, se me permite, Elival, à questão da cana, porque, paralelo a essa situação em que o Brasil, de exportador, torna-se importador, o senhor já deu a explicação conjuntural, mas houve também
um forte processo de desnacionalização das usinas aqui no Brasil, de tal forma que até a Petrobras resolveu entrar na produção do álcool, né, do etanol, comprou a maior usina do mundo, aí ela pretende ser um player importante. O senhor não vê também aí uma situação um pouco mais preocupante estrategicamente? Porque aquilo que era uma grande vantagem do Brasil, né, o pioneiro em etanol, se transforma depois em um problema. Eu não sei se chega a ser preocupante, Beto, se é um problema, porque, quer dizer, esses empreendedores estão produzindo esse etanol no Brasil e segundo as regras brasileiras, quer dizer, então, quer dizer, vão ter que atender o mercado interno, quer dizer, então, eu não vejo que esteja havendo aí uma ameaça. Se estivesse produzindo todo esse etanol, levando todo o etanol para fora, deixando o mercado brasileiro desabastecido, a gente poderia ficar preocupado, mas isso nunca o governo vai deixar que isso aconteça. Então, são investidores que só estão mostrando que o etanol, o investimento nessa área é importante. E o que a gente precisa é, quanto mais gente produzindo, atualmente melhor, porque o grande desafio, o que está acontecendo no Brasil? Um aumento da frota de automóveis enorme, né? E a tendência é essa frota crescer mais, né? A ritmo bastante acelerado. E como os carros são, como eu disse, novos, 95% da venda de carros novos são carros flex-fuel. Agora caiu um pouquinho com o aumento da importação de carros. Então, como o carro importado não é flex, então caiu um pouco essa proporção. Mas dos carros nacionais é isso, 95% do que é vendido do carro nacional é flex. E aí o que acontece? É natural que o consumidor quer ter o etanol lá a um preço lá disponível, competitivo. Então a gente tem um desafio hoje de aumentar a oferta. Eu acho que a gente não deve botar muitas restrições, não. Acho que quanto mais gente produzir etanol, então é bom que a Petrobras entre, que outros entrem e que a gente expanda essa produção. Porque até para sair desse embaraço que você mesmo apontou, né, de a gente estar numa situação que a gente durante anos pleiteou para os Estados Unidos abrir o seu mercado para o etanol, e na hora que ele abre, justamente é o momento que a gente tem que importar deles, porque a gente não consegue dar conta do nosso mercado interno. Agora, olha o outro aspecto, professor. O senhor falou, quanto mais gente vier produzir, melhor, né? Agora, não seria o caso de mudar, então, aquela restrição existente na legislação que impede os pequenos, agricultura familiar também, de terem capacidade produtiva para o autoabastecimento, para a descentralização, para que os municípios se tornem autossuficientes na produção de etanol, acabando com esse turismo louco de etanol por aí afora, que gera até muito acidente? Todo estímulo à produção, não seja qual município for, qual região for, é desejável. Tem um problema, essa questão, o problema da questão do etanol, que tem uma questão meio de escala, né? No passado, a gente até, bem na origem, quando eu estava até na universidade, um dos meus sonhos era, por que não fazer micro-usinas de etanol? Eu fiz até minha tese lá, uma das minhas teses, pode pegar um pouco disso. Mas, economicamente, tem umas certas dificuldades de viabilizar isso. É uma atividade que capital intensivo, que tem uma questão de escala de produção. Agora, eu não tenho nada contra. Eu acho que se tiver condições, deve-se ter usinas menores. Quanto mais gente produzindo, melhor. E o Brasil tem área mais que suficiente para produzir etanol, sem prejudicar a produção de alimentos, sem criar desmatamento, que isso também é coisa que os europeus, às vezes, como quer criar barreira, começam a falar que tem. Não tem problema, né? A gente tem aí se a gente precisar, para aumentar nos próximos 10 anos a produção de etanol, precisa de algo como 7 milhões de hectares, né? O Brasil tem 90 milhões de hectares aí de fronteira agrícola, quer dizer, tem também uma quantidade enorme de pastagens que é usada de maneira extensiva, que você pode aumentar, fazer a produção de gado de maneira mais intensiva e liberar mais terras. Então a gente tem aí... Poderia gerar emprego e renda no campo, sem na dúvida agricultura alguma. familiar. Até a presidenta Dilma criticou lá no fórum, né, alguns assentamentos da reforma agrária por não produzirem bem
poderiam ter essa opção também, Sem né? dúvida. De serem autossuficientes em energia. Através de cooperativas, né? Faz cooperativas, aí junta uma área de terra, quer dizer, uma usina não precisa ser, nesse caso, de uma pequena propriedade, mas pode ser de uma cooperativa de propriedade, né? Que aí sim, para viabilizar uma escala que permita elas produzirem, né? Então você junta, por exemplo, numa região que tem a reforma, um conjunto de propriedade. Professor, vamos dar um corte aqui na questão da produção de energia elétrica por fontes, que nós já falamos isso aqui de uma maneira geral, só para a gente fixar mais em termos de arte, para que o nosso telespectador guarde melhor. A oferta interna de energia elétrica no Brasil, por fonte, tem como destaque a energia elétrica de origem hidráulica, com 74% do total. Mas também mostra um baixo uso da energia eólica, já falamos sobre isso, de apenas 0,4%. A biomassa, de 4,7% e 2,7% de energia nuclear, que também já vimos. Portanto, no que toca à energia elétrica, 86% da eletricidade no Brasil é originada de fontes renováveis, incluindo a importada. Quer dizer, como é que se analisa esse quadro, essa matriz elétrica do Brasil? Ela pode mudar para onde? Para que sentido? Nós chegamos a um nível altíssimo no mundo, como eu te falei, de renováveis, 86% contra 18% do resto do mundo, né? Então, o grande desafio do Brasil é manter esse alto nível, né? É claro, a hidroeletricidade... É possível manter isso aí? Eu acho que é. Eu acho que é. Por quê? Porque, é claro, como eu disse, a gente ainda tem 2/3 de potencial hidrelétrico não explorado. Eu tenho certeza que nós não vamos utilizar esses 2/3, porque tem uma parte que a gente não deve utilizar por questões ambientais, socioambientais. Mas uma parte a gente vai poder usar, tá? Mas mesmo assim, a participação de hidrelétrica tenderá a ir caindo pouco a pouco. O que a gente tem que fazer é ir aumentando um pouco a participação das outras renováveis, que, sobretudo, a eólica e a biomassa, para compensar, né? A eólica, nos leilões que nós fizemos, nós vamos aumentar, hoje tem instalado no Brasil 1.000 megawatts de capacidade eólica, hoje. Nós, em 2014, com o que já foi contratado nos leilões, nós teremos 7.000 megawatts, vamos multiplicar por 7 até 2014 a capacidade instalada eólica. Em 2016, nós vamos para 8 gigawatts. Então, nós estamos com uma capacidade, aumentando as outras fontes, que permite que o Brasil mantenha aí o seu nível de renováveis. Nós vamos ver no próximo bloco mais detalhes sobre o consumo de energia no Brasil. Aguarde.